Olá, amigos, vamos começar mais uma semana econômica com os dados e as informações que são importantes, que são mais relevantes sobre a economia e os negócios aqui no Brasil. Mas antes de eu falar sobre o que vai acontecer essa semana, eu queria convidar todos a seguirem meu perfil aqui no YouTube, mas também compartilhar esse vídeo e marcar para que você seja sempre notificado quando tiver novos vídeos. Assim você vai estar sempre atualizado com o que está acontecendo. Também me siga nas demais redes sociais, que aí você vai entender um pouco mais sobre a economia, sobre os negócios, com os meus artigos e com as informações que eu compartilho por lá também. E também estou aqui à disposição, caso a sua empresa, a sua instituição queira contratar uma palestra para poder discutir mais sobre os cenários econômicos externo, nacional, local e também setorial. Basta entrar em contato diretamente para que a gente possa ver orçamento e data e a disponibilidade para que possamos trazer essa palestra para o seu evento. Mas vamos lá! A semana vai ter início com, de repente, o dado mais importante da economia dessa semana aqui no Brasil. Além do Boletim Focus, que já é divulgado toda segunda-feira, com as expectativas para o PIB, para a Selic, para o IPCA e para o câmbio, a gente vai ter o IBC-BR. O IBC-BR é o Índice de Atividade Econômica estimado pelo Banco Central para a economia brasileira e vai ser divulgado para o mês de maio. Ele sempre vem depois que os dados sobre o setor de serviços e da indústria e as vendas do varejo são divulgados pelo IBGE, porque o Banco Central usa justamente esses dados como uma base para a sua estimação do considerado como o PIB mensal da economia brasileira. Vale lembrar que o PIB ele é divulgado trimestralmente pelo IBGE, mas mensalmente a gente tem esse índice de atividade econômica. Ele vai ser divulgado para o mês de maio e no mês de abril teve um leve crescimento de 0,01%. No mês de maio, talvez a gente venha a ter uma queda, porque o setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB, na economia brasileira, ficou no 0 a 0, ou seja, não cresceu nada no mês de maio. Então vamos ver como que ele se comporta. E na terça-feira, os dados vêm lá dos Estados Unidos. A venda do varejo vai ser divulgada para a economia americana para o mês de junho. O anterior, do mês de maio, teve um crescimento bem leve de 0,1%. E a expectativa agora é para uma queda de 0,2%. Esse dado é muito importante porque o Banco Central americano vem querendo acompanhar mais de perto o que acontece com a economia americana para poder decidir sobre a taxa de juros por lá. Há uma expectativa forte de que a taxa de juros comece a cair no mês de setembro. Os dados da semana passada da inflação americana, por exemplo, ajudaram bastante nesse sentido. Se as vendas do varejo vierem mais fracas, provavelmente você vai ter um impacto maior para que os juros venham a cair. Na quarta-feira tem também lá nos Estados Unidos a produção industrial e vale a mesma expectativa que a gente já vem comentando, né, sobre as vendas do varejo, que vão ser divulgadas na terça-feira. Se a produção industrial vier mais fraca do que o esperado, isso pode ajudar também o Federal Reserve a reduzir a taxa de juros já agora no mês de setembro. No mesmo dia vai ser divulgado o livro bege pelo Federal Reserve, onde são traçadas as expectativas para a economia americana pelo Banco Central americano, né, pelo Federal Reserve. E a expectativa é de que você tenha realmente essa desaceleração da economia. Na quinta-feira tem um dado muito importante, mas na economia europeia. A zona do euro vai ter a decisão sobre a taxa de juros por lá pelo Banco Central Europeu. É muito provável que a taxa de juros fique mantida em 4,25% ao ano, que é a mesma taxa que já está sendo utilizada por lá para a economia da zona do euro. Claro, a taxa de juros lá termina ficando muito dependente da decisão de juros da economia americana. Se os juros começarem a cair efetivamente em setembro, lá nos Estados Unidos, é provável que na zona do euro comecem a cair também, da mesma forma que aqui no Brasil pode ser que você tenha alguma movimentação também, com queda de juros, desde que comece a cair lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira, para encerrar a semana, voltando aqui para o Brasil, a gente vai ter a divulgação
da segunda prévia do IGPM do mês de julho pela FGV. É importante acompanhar o IGPM porque o IGPM traz a inflação que eu costumo dizer do atacado, já que 60% do índice do IGPM vem do índice de preços do atacado. Essa inflação do IGPM, ela geralmente antecede a inflação que vai ser apresentada posteriormente no IPCA. E o que é que acontece? O IGPM agora já está novamente no campo positivo. Ele ficou por muito tempo no campo negativo, mostrando uma deflação de preços, mas agora já está novamente no campo positivo e isso pode depois ser transmitido para o IPCA. No campo político, temos dois destaques importantes. Primeiro, aqui no Brasil, a gente tem a discussão da regulamentação da reforma tributária. Houve muita discussão nessas últimas semanas por conta de novas exceções que foram incluídas, né, no IVA brasileiro, e isso empurra cada vez mais a taxa do IVA, né, na combinação do CBS com o IBS, e se fala que o teto de 26,5% certamente vai ser estourado. Já se fala muito numa taxa de 27,1% ou 27,5%. E na regulamentação foram incluídos alguns gatilhos, caso isso aconteça. Essa discussão vai acontecer agora no Senado. E no Senado já há um pedido, por exemplo, para que você não tenha uma tramitação com regime de urgência, ou seja, que tenha mais discussão para a definição de como vai ficar a regulamentação da reforma tributária. E aí tem, claro, muitas expectativas com relação ao patamar desse IVA aqui no Brasil. E lá fora, a gente vai ter aí uma semana de fortes repercussões com relação ao atentado que o candidato à presidência Donald Trump sofreu esse final de semana lá nos Estados Unidos. Provavelmente os mercados vão ficar mais avessos ao risco, né? Porque geralmente quando esse tipo de atentado acontece, ou esse tipo de movimentação política acontece, os investidores eles terminam retraindo um pouco o apetite ao risco e voltando-se para mercados mais conservadores, como os de títulos americanos, por exemplo. Então, isso vai trazer aí mais repercussões e, claro, muitas análises aí devem acontecer sobre o aumento da probabilidade, né, de Donald Trump ser eleito, né, já que esse atentado é um fato político que chama muita atenção. Então, vamos aguardar para ver como que isso acontece. Então é isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, assine o canal, né, e acompanhe sempre as notícias que eu vou estar trazendo aqui sobre a economia, sobre os negócios e o que deve vir pela frente. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.